Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou Bruno Limoeiro e hoje estou aqui para apresentar para vocês posso falar assim, é difícil, né? Apresentar uma pessoa tão importante quanto o professor Ernesto Garcia. Muito prazer. Um prazer, Bruno. Está enchendo muito minha bola, isso não é bom, não. Antes de mais nada, muito obrigado por estar me recebendo aqui na tua escola. Tá? É um prazer imenso estar te conhecendo. Eu já te conhecia muito pelo teu nome, pelas tuas obras, pelos teus trabalhos, pelos teus livros. E finalmente estou te conhecendo aqui pessoalmente. É um prazer, para mim é um prazer também. E antes de mais nada, Ernesto, eu queria que você falasse um pouco, né, para o pessoal que está ouvindo em casa ou então está assistindo aqui no YouTube. Aliás, quem está assistindo aí no YouTube, gente, ativa o sininho de notificação, dá o like, tá? E se inscreve no canal, hein? Que a gente vai ter bastante novidade aí pela frente, tá bom? Então, voltando aqui, Ernesto, a gente tem que fazer isso. Claro, tem, senão... Vou dar o like. Senão o bicho não pega. Então, queria, antes de mais nada, Ernesto, que você contasse um pouco quem é você. Quem é Ernesto Garcia? Bom, eu sou um estudioso, como tanta gente, dessa arte milenar, que fui, digamos assim, beneficiado por la suerte, não? Eu nasci em Cuba, fiz medicina em Cuba e depois que terminei a medicina, já eu tinha uma forte inclinação por a medicina chinesa, já estudava idioma chinês desde muito jovem. E aí eu trabalhava nos serviços médicos das Forças Armadas na China e tinha um convênio de colaboração dos serviços médicos das Forças Armadas de Cuba com os serviços médicos das Forças do Ejército de Liberação da China, ¿no? Chefanchin. E graças a esse convênio de colaboração, eu fiz parte de um grupo de estudo de residência em medicina tradicional chinesa, ¿no? Foi realmente desde o ano 92 até o ano 98, que foi quando eu vim para o Brasil e fiquei. Uma parte foi feita na China e grande parte também foi feita em Cuba, dessa residência, onde iam professores chineses para Cuba, os grupos ficavam um ano inteiro lá, mantendo a residência médica, e aí depois eles voltavam e iam substituídos por outro grupo novo. E como eu já tinha o domínio do idioma chinês, então, além de ser um aluno da residência, eu ajudava os professores nas traduções, na preparação dos textos das aulas, então foi para mim muito benéfico isso. E para o chinês, quando você fala um pouquinho, já você vivenciou isso por as histórias que você me tem contado, quando o chinês vê que você fala chinês, que você escreve, que você lê em chinês, eles te olham totalmente diferente, eles te valorizam totalmente diferente. Tratam diferente. Totalmente, porque eles falam assim: se este cara teve a paciência e a perseverança para aprender este idioma que para eles é difícil, ele já tem cabeça diferente, já ele pensa que é chinês. Então, o tratamento é outro. Entende? E era muito engraçado, porque até quando os professores chineses iam para Cuba, e aí, claro, nós, como latinos, temos uma série de características que o chinês aborrece, né? A primeira coisa é assim, é o conceito de professor. Nós ocidentais achamos que o professor tem a obrigação de ensinar. Para o chinês, o aluno tem a obrigação de aprender. O professor ensina se o aluno é um merecedor desse conhecimento, senão não ensina. Entende? E, por exemplo, um aluno chegar tarde a uma aula é uma falta de respeito, porque Lao Shi é lá em cima, o professor é lá em cima, e você, se isso, lá embaixo. Então você tem que correr detrás desse conhecimento. E quando você já entende essa cultura, como funciona, você la faz prevalecer para ser merecedor desse conhecimento, entende? Aí muitas vezes os professores, quando um aluno perguntava alguma coisa, me diziam, eu traduzia, falavam, é uma pergunta tua ou uma pergunta de outro residente? Se eu falava, não, é aquele que fala que depois eu respondo.
se eu falava, é minha, aí eles respondiam e explicavam direitinho. Então, é outro tratamento, sobretudo porque você mostra que você quer aprender. Então, você vai detrás desse conhecimento o máximo possível. E isso faz muita diferença. O idioma e a perseverança que você possa ter detrás dessa informação que você quer aprender, que você está valorizando essa oportunidade. Então, digamos assim, eu fui na época beneficiado por essa oportunidade. Eu me di conta de quão beneficiado fui por essa oportunidade quando eu vim para o Brasil e eu não entendia quanto eu tinha aprendido sobre aquilo até que eu vim para o Brasil. Entende? Quão abrangente tinha sido o meu conhecimento até chegar aqui e ver os buracos que existiam em essa informação, que as pessoas não tinham uma informação completa, era muitas lagunas, todo a pedacinho. Eu não tive uma formação completa, muitos anos, com professores de altíssima qualidade, entende? Em cada uma das áreas. Se era da aurícula, foi com a Juan Lichun, que era a fera da aurículo-medicina, entende? A mais calificada de todos. Se era Tuiná, o professor era o chefe da fisiatria do Hospital Geral de Santum, Militar Geral de Santum. Então, era um cara assim, uma fera em Tuiná, entende? Era um patrão, então era um patrão de farmacologia, Fontao Juan, era outra fera, a parte de semiologia, pulso, diagnóstico, toda essa parte, cronopuntura, subliuchu, toda essa parte, Liu Chensai, também farmacologia com ele, uma fera, um cara com um monte de livros escritos na China. Então, em cada uma das áreas, foram muitos professores assim de altíssimo nível, e eu tive muita sorte, e era muito engraçado, não? Porque já em Cuba, quando um grupo ia embora, eram sempre um grupo de 3 professores, um professor mais velho, um mais jovem, e um que funcionava como tradutor, mas que eu ajudava porque ele tinha muita dificuldade em espanhol. Aí eles me diziam, vai chegar um novo grupo, vem tal dia para a casa que te vamos fazer a apresentação. E eu sabia que esse dia era crucial porque quando eu chegava me diziam, este é Énito, porque eles não conseguem Ernesto, eu sou Énito, aqui está Énito, me colocavam lá em cima e já eles me abriam as portas para o outro grupo que chegava. Então já o muro já era quebrado em essa apresentação, já eu entrava com um novo grupo que chegava, já com as portas abertas. Então, isso me facilitou muito o acesso à informação. E, claro, eu não funcionar como um cubano, funcionar como cabeça chinesa. Disciplina, horário, pronto para qualquer coisa, admitir as críticas calado e sei lá, tu e para frente, entende? E tendo esse comportamento de humildade, perseverança e paciência que mediam a diferença entre você ter essa abertura ou não. Entende? Você usou umas palavras agora, Ernesto, que são muito importantes, né? Principalmente para quem está nos assistindo aí, está estudando MTC. Nós começamos a conversar, você falou que você teve muita sorte, né? E eu tive uma vez um professor que falava que não existe sorte, existe competência e oportunidade. Uhum. Né? Na verdade, o que você teve foi oportunidade, estava lá no momento, na hora certa, no local certo, e você teve uma competência. E a competência, ela não vem simplesmente que você nasceu competente. Vem através da paciência, perseverança, dedicação. São atributos extremamente importantes da concentração chinesa que muitas vezes faltam, principalmente no estudante brasileiro, né? Você falou em relação à disciplina. A falta de disciplina é muito grande. Então, não só no brasileiro, como nos países latino-americanos. É uma coisa latina, é cultural latina. Eu tinha um amigo chinês em Cuba que ele falava assim, se você quer desenvolver-te, tem que tirar o latino da cabeça. Entende? Muda a cabeça. Se deixa o latino na cabeça, nunca te vas a desenvolver. Porque essa coisa de chegar lá atrasado, deixa para lá, um jeitinho, essas coisas não levam para frente. Então, isso foi uma coisa que desde muito cedo eu aprendi a valorizar muito, a disciplina, a perseverança, a fazer tudo direitinho. E a vida, ela
devuelve esas actitudes con la oportunidad, ¿no? Te va poniendo más oportunidades para que você continue insistindo em essa andada. Eu acho que isso é fundamental. Quem estudou comigo no Brasil, até eu tenho fama de ser do mal, não? Ser muito bravo, não? Porque sabem que eu dou com as 4 quando precisa, quando o aluno chega tarde, eu sou muito rígido no conhecimento. A professora Juan Lichun, quando eu estudava com ela, o chinês, por exemplo, professor, é normal professor bater em aluno. Entende? É normal, levar um tapa de um professor. ¡Ah, Elton! ¡Ya hicimos ese güey! ¿Qué punto es ese? No sé qué, así. Ser rígido. Y você tem que ficar quieto. ¿Entiendes? Tem que ficar quieto porque tipo chila para frente. Y la profesora Juan Lichun, que era muy rígida conmigo, hasta el último día, ela me falava: ¿sabe por qué eu sou tão rígida com você? Porque um dia você vai sair daqui e você vai falar que você estudou comigo. E se você é medíocre, eu sou medíocre. Então você jamais pode ser medíocre, porque senão me estás dizendo que eu sou medíocre. Por isso você tem que aprender todo direitinho e fazer o melhor possível. Porque a veces decía, no, me decía, yo colocaba así la aurícula en un paciente y hasta el último día yo tenía que mostrar al paciente, ya, revisa ahí a ver cómo fue el tratamiento. Él me decía, los puntos no están errados, mas no están bonitos, tira y coloca de nuevo. Así, a ese punto. ¿Sí? No está errado, mas no está bonito, tira y coloca de nuevo. O preguntar al paciente, ¿cuánto alivió la dor? No, tanto por ciento. Tira y faz de nuevo que no alivió lo suficiente. Entonces, es así, eran todos en ese corte. Y peor ainda, todos mis profesores eran militares, coroneles, generales, eran militares de alta patente. Entonces, além de ser de la cultura oriental, que era cosa de ensino más rígido, além disso, eram militares. Então, isso ponía a situação ainda mais cabreira, entende? Mas o resultado sempre é bom. Não existe nenhuma condição de exigência grande de que você seja puxado aos seus limites e que o resultado seja ruim. Sempre o resultado vai ser bom. Entende? Por isso, hoje aqui, por exemplo, eu levo dando aula no Brasil já há 25 anos. E eu passo a bola. Eu falo, vou falar para vocês o mesmo que falaram para mim. Se vocês são medíocres, eu sou medíocre. E essa é uma realidade que hoje em dia é difícil porque as pessoas não querem profundizar em nada, querem todo conhecimento raso. E quem tem as consequências dessa atitude rasa do conhecimento é o paciente. Entende? Que não melhora, ou que vai ter uma iatrogenia, uma técnica mal feita. Então, é o paciente que vai a sofrer essas consequências da mediocridade no conhecimento. Entende? E acaba refletindo em quem ensinou, né? Exatamente. Não só no trabalho de quem aprendeu. Exatamente. E o problema dessa mediocridade é que ela não só reflete na escola do indivíduo, como no trabalho do indivíduo, como também na classe, né? Exatamente. Então eu falo assim, quem fez isso aqui? Foi uma culturista X da profissão tal. Exatamente. Aí pega uma gama de profissionais. Exatamente. E entra todo mundo, fica retratado, todo mundo entra dentro da mesma foto. Entende? Porque se faz uma fotografia, fisioterapeuta ou enfermeiro, ou psicólogo, fazem a computador, entende? Mas não é a classe, não é a individualidade, mas cada individualidade forma um grupo. Então, na medida em que nós fazemos o possível, porque a medicina chinesa seja feita bem, com todo o que precisa para que o paciente seja bem aliviado, para que a técnica seja bem executada, para que todo seja bem feito, você vai falar para o paciente, ou seja, o paciente mesmo vai ser a voz da medicina chinesa, o próprio paciente. Quantos pacientes chegam a mim aqui e me dizem, você vai colocar esses negocinhos na orelha? Já eu coloquei e não funcionou. E como eu tenho que fazer para convencer esse paciente de que ele recebeu uma técnica mal feita da aurícula e que me tem que dar uma oportunidade para mostrar que sim funciona?
E sem contar que foi mal feita. Que sin contar que foi mais forte, para não ter falta de ética. Então, mas vamos experimentar. Por que você, com você, a dor aliviou na hora? Não, porque eu tenho uns jeitinhos que eu faço, quizás mais sano fazendo, e aí tem todo mundo amenizar a coisa, mas eu sei que foi feito nas coxas, entende? Então, é assim que a banda toca. Então, quem sou eu? Sou um estudante. Um eterno estudante de medicina chinesa, cara. Não paro de estudar, continuo estudando muito, lendo muito. Como que foi, né, essa vida de estudante quando você foi para a China? Na China, sabe uma coisa? Você deve ter vivido um pouco isso. É engraçado, eu tive mais aproveitamento de adquirir informação quando os professores chineses iam para Cuba que quando eu ia para a China mesmo falando chinês. Porque lá eles estão em seu meio e você é ocidental. E o chinês olha para o ocidental como se fosse o fim da linha. Entende? A realidade é essa. Eu tinha um professor que me falava assim, Enito, Latin Mechó, que é Latinoamérica, Latin Mechó, upa, nena, 500 anos. Eu falava, sei lá, upa, nena, 500 anos. Em Shao, pouco tempo, ¿verdad? Em Shao, pouco tempo, pouco, ¿verdad? Pouco. Isso é como dizendo, cala a boca, moleque, entende? Então, sim, teve um aproveitamento, a experiência foi muito bacana. Foi muito bacana. Mas se tu me pões na balança, quando eu aproveitei mais, quando eles iam para Cuba, e eles precisavam, eu era o olho e ouvido deles, porque eu os levava aqui, levava lá, eles ajudavam em tudo o que precisava, estava pronto para qualquer dificuldade, eles estavam em outro país. E aí a relação ficava muito estreita e era outro tipo de relacionamento. Então eles gratificaban ese tipo de condición de disponibilidad del tiempo todo para ayudar en cualquier cosa que precisasen, con un aporte mayor de conocimiento. Entonces, yo viví eso de forma muy clara en mí. El comportamiento del profesor en la China, con un occidental llegando a aprender, el comportamiento de los profesores en Cuba, ensinando a los cubanos, y con un cubano que le traducía, que ayudaba en todo, que estaba prontificado para todo y que pensaba como com a cabeça mais perto deles. E que queria aprender, né? E que queria aprender de verdade. Eu vejo o chinês, como, me corrija se eu estiver errado, como ele é muito recíproco. Se ele vê que você está disposto, está afim, se você se dedica, aí eles ensinam tudo. Ensina. Se eles veem que você é apenas mais um que quer tirar lá um papelzinho, um certificado para chegar e tirar foto, não te ensina nada. Não te ensina nada. Eu vi vários colegas indo, até com grupos de alunos que nós já levamos de estudo para lá. Esse grupo é turístico. Um grupo só tirava foto, o professor deixava para lá. E ele escolhia 2, 3 alunos que ele via interessado. E aí falava para eles. Exatamente, é assim. Então uns voltavam falando que o passeio foi legal, outros voltavam falando que aprenderam muito. Exatamente. Eu me lembro uma vez, eu fiz um exame final de Tuiná e eu entreguei o exame e achei que tinha arrasado, porque fiz um exame assim, meticuloso, todo em chinês. Aí, quando vou receber as notas, nossa, 7 de 10. Eu fiquei arrasado, não? Eu fiquei assim, nossa, 7. Aí, eu sou uma segura, que erro cometi? Aí me dijo, não, vem cá. Aí vi que estava assim, sendo hiper assim, rígido. E me falou, sabe por quê? Eu sou tão rígido assim na pontuação com você? Porque eu gosto de você. Se eu não gostasse, dava um tapinha assim, e te dava qualquer nota. Mas como eu gosto de você, eu sou muito rígido. Entende? Então, quando o chinês te diz, pessoal, esse não quer te ensinar nada, esse está querendo te enrolar.
El que te quiere ensinar te da tapa, te eleva contra la pared, te eleva los límites. Ese es el que te quiere ensinar. ¿Entiendes? Él quiere tirar de você lo melhor. E a gente só tira o melhor de outra pessoa, levando-la aos limites dela. A diferença do Feichahal para o Bohal. Suba. Isso aí. Essa é a diferença, entende? Ernesto, muito bom. É legal que você vê que tem muita diferença entre a percepção e a forma de ensino do chinês pro brasileiro, né? Pro brasileiro, eu digo assim, pro ocidental. Para o ocidental em geral. Para o Brasil, você pode colocá-la como parte de toda a Latinoamérica. É um padrão que meio que se reproduz, mas em função muito disso. Nós, aqui, que eu observei quando comecei a dar aula no Brasil. Primeiro que a medicina chinesa aqui era uma pizza, uma coxa de retalho, não? Era a escola coreana, a escola japonesa, a escola chinesa, um pouco daqui, um pouco de lá, mil informações todas misturadas. Então, o aluno, tu perguntava que coisa era 8 princípios, ele sabia que coisa era 8 princípios, mas não sabia como aplicar isso na prática clínica. Entende? Eu me lembro, uma vez levei um grupo, porque eu vine várias vezes, antes de 98 que fiquei finalmente, eu vine 3 vezes ao Brasil a dar aulas aqui. E uma vez levei um grupo de brasileiros para Cuba para estudarem comigo lá, ficaram um mês lá, quase um mês. Aí eu comecei a primeira aula dizendo, bom, vamos falar de 8 princípios. Imagina, a gente não veio até aqui para falar de 8 princípios, a gente já sabe 8 princípios, estudamos 8 princípios. Pensamos em 8 princípios, tá bom. Tá bom. Eu tenho um paciente que chega com motivo de consulta tal, o quadro clínico assim, pus um caso clínico. Vamos lá. Eu quero que você me falem por outro princípio. Se a doença do paciente é superficial ou profunda, por frio, por calor, por excesso ou por deficiência. Aí, silêncio. Mas a gente não estudou outro princípio assim. Então, você estudaram como? Silêncio. Se você não consegue aplicar essa informação à prática clínica real, vira uma fantasia, você não se vê nada, é só uma coisa que você leu um livro. A coisa é quando aquilo você lo leva à prática e funciona na prática e tem uma ferramenta necessária na prática e útil na prática. Se não funciona na prática, esquece. Na prática é tudo. Vou te falar, Renato, você está falando isso agora, eu tenho certeza absoluta que tem aí pelo menos uns 50, 60 alunos passando mal de rir. Porque quando eu dou aula de fisiopatologia, eu começo ensinando os 8 princípios para depois entrar em 5 elementos Zhang-Fu. Aí quando eu termino tudo, eu mando eles fazerem todos os padrões de Zhang-Fu correlacionado com os 8 princípios, e vou de padrão em padrão, e no final tem que fazer com 3 aquecedores e com 5 elementos, tudo que eles já fizeram. Isso para interconectar toda essa informação, que a informação saia do livro e vá para o paciente. Entende? Para que você consiga ver esse paciente. Entende? Se você não sabe fazer uma anamnese bem feita, uma história pregressa dessa doença atual bem feita, usar os 4 métodos diagnósticos de forma adequada e toda essa informação, fazê-la valer no paciente, de que serve? E outra coisa, por exemplo, ainda a acupuntura, ela é mais flexível em você fazer uma iatrogenia diagnóstica e não ter resultado ou provocar um efeito iatrogênico por um diagnóstico errado. Mas se você usa farmacologia, fitoterapia, medicina chinesa, o diagnóstico errado te vai cobrar caro o efeito iatrogênico. É cruel. A fitoterapia não é, a veces lo que salva es que las personas están tomando fitoterápicos de bajísimas cualidades y como el fitoterápico no funciona bien, no provoca tanta iatrogenia. Mas un fitoterápico bom, de qualidade, mal prescrito, ele vai detonar o paciente. Entende? Então, muitas vezes eu falo para o pessoal, gente, se não há diagnóstico, não há tratamento. O diagnóstico é a base e precisa de estudo. Como eu vou achar que eu vou dominar em uma vida uma medicina que tem de história escrita há mais de 2.500 anos?
É muita arrogância achar que uno sabe muito alguma coisa. A gente é um estudante, um eterno estudante. E o bom é que a gente, quando fica mais velho, fica que nem o vinho, fica mais experiente, fica melhor. Mais velho, melhor. Mas você não deixa de estudar, você não deixa de aprender, você não deixa de ver um caso e, nossa, este caso, olha que diferente, que síndrome complexa, e papá. E aí você vai vendo cada dia uma história diferente, entende? A gente não tem alunos de pós-graduação, às vezes aparece com 1 ano, já está dominando a acupuntura. Já está dominando. Eu, depois de 30 anos fazendo esto, 30 anos, cara. Eu comecei em 92 en esta história. Olha quanto tempo. Olha, e te digo que sou um estudante, cara. Meu. É muita coisa. É muita coisa, gente. É muita coisa. E em falar em muita coisa, né? Acho que foi para facilitar a vida do mundo, né? Sei lá. O Ernesto, o professor Ernesto, ele além de ser um grande profissional e um grande professor, ele também é autor de livros. Ele publicou alguns livros que eu usei na minha formação, né? Foram importantíssimos para mim, né? E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês conhecem. Esse livro aqui é o livro de auriculoterapia do professor Ernesto, tá? Que já está esgotado, mas ele já prometeu aqui que daqui, ó, o projeto futuro dele é reeditar esse livro. Eu vou fazer uma... O que acontece? Esse livro... Olha, foi em 98 que eu fiz esse livro. Ou seja, que terminei, imprimi, editei no Brasil por La Roca na época. Foi no ano 98. Então, esse livro, igual, precisa de muita atualização, porque, imagina, eu trouxe a professora Juana Chum para o Brasil várias vezes. Aconteceu uma coisa engraçada, não? Eu, em 98, vim para cá, fiquei no Brasil. E aí, a professora Juana Chum, ela foi para os Estados Unidos, nessa época, mais ou menos, 90 e tanto, para um congresso e ficou nos Estados Unidos. Ela ficou também, ela foi desertora, eu fui desertor de Cuba, del Estado cubano, ela viajava com passaporte oficial e todo, e ela foi desertora da China, ¿no? E ficou nos Estados Unidos. Y ahí ella no podía votar más para China después, y yo no podía votar más para Cuba. Después, en los últimos años, ella consiguió votar para China y ainda votar a dar aula en China. En Taiwán, sí, Taiwán ella fue muchas veces. Y ahí, en el año 2001, yo conseguí, año 2001 o año 2000, ¿cuándo fue que cayeron las Torres Gemeas? Que hoy fue 2001. Não, que estrangeiro dos Estados Unidos? Sim, foi 2001. Não, 2011. Não. Setembro de 2011. Não, 2011 foi 2001. É, 2000 ou 2001, sim. Eu me lembro, bueno, para hacerte a história mais curta, a Rosana estava grávida de meu filho e a primeira vez que a professora Juana Chum veio para o Brasil, ela estava grávida, meu filho está com 21 anos. Então, já por aí, para fazer 22. Então, aí eu trouxe a professora Juana Chum para o Brasil, eu trouxe para cá várias vezes veio com a gente. E, claro, ela era uma fonte inagotável de conhecimento. Da aurícula que eu aprendi com ela no ano 93, a todo que eu revi com ela, después del año 2000, 2001, 2003, hasta 2012 yo fui en Taiwán en un congreso internacional con ella, que ahí ella faló, me colocó como vicepresidente de la asociación de aurículas Juana Chum en la época. En esos años todo, ella no paró de producir conocimiento encima de aquel. Entonces, ese libro es un conocimiento de lo que eu aprendi com ela em ano 93. Eu estou mostrando para vocês o livro do Ernesto, que é um atlas de acupuntura importantíssimo, tá? Outra raridade também. Eu também tenho esse livro, foi um dos livros que eu usei na minha formação, que é um livro sensacional, vocês ainda conseguem encontrar ele em alguns locais. Esses estão todos esgotados.
esse livro... Falar desse aqui, Esse livro aqui eu fiz com uma aluna minha daquela turma que eu levei para Cuba. Ela me falou: professor, eu tenho uma apostila que eu tinha preparado, não sei o que, vamos revisar essa apostila e vamos fazer um livro. Aí eu, vamos sentar, nos sentamos e toda semana, dedicamos um dia na semana a revisá-la. Eu perguntava para ela: Dinea, ¿esto qué significa isso? ¿Qué significa isso para você? Não sei, mas não significa nada, tira. E aí ficou esse livro aí. Que não é assim, não é um livro que ficou finalmente como eu gostaria, mas foi útil para muitas pessoas. Não é um livro que me deixou satisfeito, mas foi útil para muitas pessoas. Mas assim, se você pegar os atlas que nós temos de acupuntura aqui no Brasil, são muito pobres. Mas hoje em dia eu não faria esse livro desse jeito, faria de outra forma, mas cumpriu sua função, entende? Ajudou bastante gente. E recentemente o Ernesto lançou um livro, gente, que, diga-se de passagem, tá? Quem gosta de livro vai entender o que eu estou falando. É uma obra de arte, o livro em si, tá? A capa dele tem uma parte da capa e da contracapa que é de tecido, tá? As letras em alto relevo, capa dura, e o livro é muito, olha que coisa bonita. Olha só, lindo, né? As folhas são daquele papel mais brilhoso e o livro, ele é simplesmente fenomenal, porque ele não tem só a história da MTC, como também tem, esse é o volume 1, né? Esse é o volume 1. Você dá até tempo para a galera estudar um pouco, né? Jesus Cristo, tem muita informação aqui. Que, ele fala sobre a fisiologia, sobre os canais colaterais, sobre as denominações, sobre a parte de patogenia, de fisiopatologia, tem fisiologia, ele fala sobre a anatomia dos canais, com imagens, com gráficos, sabe? Tem até a imagem dos principais, tem a parte de quem gosta dos trigramas, hexagramas, ele fala sobre o baguá, também um pouco, para poder explicar, dando a base filosófica. Esse livro é um livro que levou muitos anos para se fazer. Dando aula aqui no Brasil, eu sentia a carência da informação, não? Porque aqui o pessoal macioso, não sei o que, ficava muito carente da informação. Aí a gente começou a fazer esse livro fizemos a Rosana, a doutora Rosana e eu. Aliás, toda a parte de beleza gráfica do livro é da Rosana, não? Que ela foi aquela que escolheu todo, o tecido, a cor. A mulher tem sempre um toque que a gente não tem. A gente é meio troglodita e ela, sem dúvida, E ela fazia outra coisa importante, porque eu, por exemplo, eu escrevia e passava para ela o que eu escrevia, e ela às vezes me dizia: olha, eu como aluna, eu leio isso e não estou entendendo bem o que você está querendo dizer. Aí eu voltava para trás, reestruturava o texto, e agora, não, agora... Então, assim, é um livro que foi feito a duas mãos. Sem dúvida, não é uma coisa assim, eu tenho 90% de trabalho, não, 50% e 50%. Porque eu colocava a informação e ela pegava aquela informação e ela moldava como aluna. ¿Entiendes? Porque a Rosana leva comigo na medicina chinesa desde o ano 98, 99. ¿Entiendes? Entonces son muitos anos estudando junto comigo. Então, como aluna, ela me dá olha, você às vezes explica as coisas muito lá em cima, tem que baixar para que seja mais entendido. Então, a gente conseguiu levar isso a uma linguagem bem acessível, entende? Porque não adianta você pegar um livro da faculdade e fazer uma tradução literal, porque nós aqui precisamos de explicação de coisas que para o chinês é normal. Para um chinês você fala, Qihua, já sabe que Qihua é transformação da energia, não precisa muita explicação desse fenômeno, porque para ele faz parte da cultura dele. Agora, aqui não, aqui temos que explicar que transformação da matéria se transformando em energia em matéria, Qihua, Wuhua, que coisa é. Então temos que ir ao detalhamento do que para ele é normal. Então, por exemplo, aqui na parte de história,
en la parte de historia, no pegamos un libro entero de la facultad que es de historia de la medicina chinesa y yo hice un resumen en un capítulo de ese libro, ¿entiendes? Entonces pegué un libro entero y lo resumí en un capítulo, pegando por cada periodo histórico todos los principales, además de presentar cada dinastía, lo que aconteció socialmente, las guerras, no sé qué hubo en ese periodo. Los principales personalidades de la medicina tradicional chinesa de cada periodo, lo que escribieron, los medicamentos que hicieron, ¿no? Las técnicas, las teorías que aportaron. Entonces, eso de todos los periodos de la historia de la medicina chinesa. Ahí ven la parte de filosofía, ¿verdad? Toda la parte de filosofía, la parte de ya la fisiología de la sustancia básica, qué cosa es esencia, qué cosa es chi, qué cosa es shui, qué cosa es shen, espíritu, todo con diagramas bien descriptivos, son diagramas bien, para no dejar duda que al alumno, es bueno la gente dar aula durante tantos años, porque la gente sabe la duda del alumno cuál es. Entonces ya fue un libro feito pensando, fue un libro feito pensando ya en la dúvida del alumno. ¿Cómo explicar mejor la dúvida que le tengo? ¿Entiendes? Por ejemplo, un capítulo de canales y colaterales. Igual, yo pegué un libro entero de la facultad que Chino es un libro dedicado solo al estudio de canales colaterales y lo convertí en un capítulo. Entonces está bien desmenuzado todo el canales colaterales. Entonces realmente es un libro que son varios libros en un libro, ¿no? Entonces trouxe bastante trabajo por eso. Mas la producción así, el resultado final, sin duda, es la junción del trabajo de la doctora Rosana y yo juntos produciendo ese libro. Ahora ya yo estoy trabajando en volumen 2, porque lo que yo pienso así, cuando hay un ensino de medicina chinesa o de cualquier medicina, la primera parte es la fisiología. ¿Qué cosa es fisiología? Vamos a saber cómo esa medicina olha para el organismo y dice cómo funciona. ¿Cómo funciona el organismo para la medicina chinesa? Ahí ven todos los principios filosóficos que fundamentan esas bases fisiológicas. Para él es extremadamente importante y es importante. Ahí viene la teoría Yin y Yang, 5 elementos, Pakwa, todo el resto, Liu Qi, el resto de los sistemas, los arquetipos filosóficos que fundamentan todas las líneas de conocimiento en la China. No solamente de medicina, de artes marciales, de arquitectura, de todo. Son las bases, los arquetipos que sustentan todo. Que faz la base, ¿no? De toda la cultura. Ahí, bueno, ¿cómo funciona el organismo? Después ven la parte de la etiología de las doenças. ¿Qué hace el organismo adoecer? Esa medicina considera que el organismo adoece ¿por qué? Hay mecanismos patológicos. Esas etiologías, ¿cómo desmontan un sistema? ¿Cómo ellas desequilibran un sistema? ¿Cómo se nombran cada una de esas características de desequilibrio que ellas producen? Entonces, ese es un libro dedicado para eso, para enseñar cómo funciona el organismo, cuáles son las causas de la doença y cómo son los mecanismos por los cuales esas etiologías llevan a la doença. Las bases. Entonces, un estudiante tiene que comenzar por ahí. Tiene que comenzar por saber cómo funciona, cuáles son las causas y cómo un mecanismo se produce. Volumen 2 es un volumen dedicado a un diagnóstico. Bueno, ya yo sé cómo funciona, ya yo sé las causas etiológicas, ya yo sé los mecanismos de desequilibrio, cómo acontecen. Ahora yo tengo un paciente en la frente, yo tengo que saber cuál es la metodología para yo poder extraer del paciente toda la información necesaria a través de los síntomas y sinais que me lleven a un diagnóstico definitivo, usando este conocimiento de base. Si yo no tengo esta base, no consigo otro. Entonces, el volumen 2 es un volumen dedicado a la parte del diagnóstico, básicamente del diagnóstico. Entonces ahí ven los 4 métodos diagnósticos bien explicadinhos, sin ningún tipo de viajera, todo bien práctico, llevado bien a la práctica, con explicación de casos clínicos, todo bien directo. Ese volumen 2 ahora ya está casi no finalzinho dele.
Después de ese volumen 2 ven la parte aurícula, entonces refazer da aurícula. Que é o que difere muito a cabeça do ocidental para o oriental, né? Porque o ocidental tem a mente muito cartesiana, né? Uhum. Tem que entender que entre o 1, do 1 vem o 2, do 2 vem o 3, do 3 vem o 4, do 4 vem o 5. O oriental não, ele entende que entre o 1 e o 2 existem infinitas possibilidades. Exatamente. Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Como um círculo fechado, como uma bola fechada. Vê um negócio, aí deleta, depois olha para o outro, deleta. E por isso, mas essa dificuldade cartesiana é a que eu vejo todos os anos dando aula aqui, é que o aluno estudou Yin e Yang, ele estudou 5 elementos, ele estudou um monte de coisas, Sanfu, estudou Qingluo, estudou todo, mas ele não sabe como juntar todas essas peças e levá-las à prática de um paciente que tem na frente. Entende? Ficam em caixinhas separadas e ele não consegue fazer a conexão de todas essas peças. Então, o objetivo nosso aqui, desde o início que eu estou dando aula, y que así, imagina, del año 98 dando aula aquí, directo, porque ya en el 95, 96, 97 vine a dar aula aquí, y yo encontraba esa situación, las personas tenían la información, mas no la linkaban entre sí, no sabían cómo hacer la linkaje de la información entre sí. Y por tanto, el diagnóstico ficaba fragilizado porque no concebían hacer esa conexión entre las diferentes teorías que só se sustentan si son sustentadas por la práctica, por você ver isso no paciente e você conseguir resolver o paciente através disso, entende? Senão não se sustenta. Uma teoria sem prática não se sustenta. Não, o livro está fantástico, gente, está fantástico. E, inclusive, antes de mais nada, ative esse sininho de notificação, fala sempre, dá o like, tá, e se inscreva no canal. E não acabamos, tá? Ainda vamos conversar um pouco mais com o professor Ernesto, mas já falando logo para vocês, quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e na descrição do podcast os contatos do professor Ernesto para estar adquirindo o livro, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, vocês sabem que eu sempre deixo o meu link com meus contatos também, mas vocês sabem onde me achar, né? E o professor Ernesto, na descrição também está o contato aqui para estar adquirindo o livro, ok? O livro está fenomenal, Ernesto. Já estou curioso já para ver o segundo volume. O primeiro volume, além de estar bonito, a parte gráfica, né? O conteúdo está fenomenal. Mas foi por isso, foi um trabalho conjunto, não foi um trabalho com a doutora Rosana, um trabalho conjunto com uma visão dela muito boa, desde o olhar do aluno, de como colocar a informação bem feita. E assim como eu te falei, eu escrevi um livro dando aula, entende? Dando aula, não fazendo traduções literais, sino dando aula. E agora eu queria te fazer uma pergunta, Ernesto, que talvez seja um pouquinho pessoal, mas é uma curiosidade que eu tenho e que talvez ajude os alunos, os ouvintes, o público nosso aqui, tá? Que é o seguinte, são duas perguntas na verdade. Um é por que você escolheu o Brasil, tá? E dois, com certeza teve, claro que nada na vida é fácil, mas quais foram as dificuldades que você teve aqui no princípio e como você fez para conseguir reverter isso aí e ter sucesso? Olha, bom, o Brasil foi engraçado, não? Porque eu trabalhava em um instituto de pesquisa em Cuba, além do hospital militar naval que trabalhava lá, trabalhava em um instituto de pesquisa que pertencia à Academia de Ciencia. E um dia, uma das diretoras lá me disse, olha, tem um brasileiro querendo vir a estudar aqui acupuntura, vou passá-lo com você. E aí eu falei, não, tá bom, mas eu não vou preparar um curso para ele me vai acompanhar aqui no dia a dia e fica esse mês que quer ficar aqui comigo, vendo o paciente o dia a dia. Aí veio, foi para Cuba, ficou comigo lá aquele mês, e aí quando saiu louco, ele estudava na época se chamava IBE, que ficava aí na Vila Mariana,
hoy mudó un nombre, hoy es de facultades, FACES, creo que en la época era Instituto Brasileiro de Homeopatía y Técnicas Afines, una cosa así. Y ahí, no, você tem que ir al Brasil, que no sé qué, no sé cuánto. Más ya como tantas personas tienen pasado por lá y tienen falado de tantos lugares, yo ni dije, está bom, sí, yo voy, papá. Porque siempre las personas sabían que después no rolaba nada. Ahí, un día, esa directora me dice, olha, llegó una carta de convite de você do Brasil, para você ir a dar palestra lá. Eu digo, então vamos preparar todo para que você vá lá. Por isso eu viajava com passaporte oficial. Meu passaporte era assinado por la ministra de la Academia de Ciencia. Y caramba, que yo pertenecía también a la Academia de Ciencia y ese proceso era por la Academia de Ciencia de Cuba. Y ahí vine para o Brasil, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei à primeira aula, assim, estava cheio de japoneses lá, oriental, e disse, nossa, esta gente nem sabe mais que eu aqui, uma puta estrutura, todo bonitinho. Bom, já estou aqui e vou falar o que eu sei, mas esta gente nem sabe más que eu. Ahí me di cuenta que no, que las personas no sabían mismo, que ahí fue cuando me di cuenta el nivel de información que yo tenía, y ni sabía que tenía ese nivel de información. ¿Ya? Entonces, vine en el 95, 96, en el año 98, yo vine por la Secretaría de Salud de Imbu das Artes, una carta de intención de convite de la Secretaría de Salud de Imbu das Artes, para dar aula aquí, instaurar la acupuntura en las UBS, entonces la gente daba aula en una instalación de la propia Secretaría y hacía ambulatorio en la UBS, en el caso se llamaba Piñeriño, estoy hablando del año 98, fue donde conocí a Rosana, que ella trabajaba como pediatra allá, y era muy engraçado, porque ella al principio me comenzó a mandar algunas crianças con asma, rinitis, no sé qué, no sé cuánto. Ahí las crianças comenzaron a mejorar y las mães, ay, doctora, yo escuché falar que tem un médico cubano allí y que él trata con sementinha en la orelha para las crianças y no sé qué. Y nossa, comenzó aquele encher de gente lá, en aquela UBS que no cabía. Aí eu falei para ela, olha, acabou, aprende você, porque me mande más crianças que no aguanto más. Y ahí, así, en el año 98 fue la vez que yo vine y decidí definitivamente ficar. Eu gosto muito do Brasil. Gosto muito. Hoy en día soy brasileiro. Entonces, yo no gosto de las personas que falen mal do Brasil. Yo acho o Brasil un país maravilloso, ¿entiendes? Con todos los defectos que teníamos, los jeitinhos brasileiros, las mediocridades, los jeitos latinos, las corrupciones, todo lo que la gente sabe aquí en Brasil. Son 25 años aquí, entonces ya yo estoy bien empapado do Brasil. Yo adoro Brasil. Entonces, las personas me dicen, ay, você no tiene saudade de Cuba. No tengo saudade de Cuba. Yo amo Brasil. Por ejemplo, yo tengo toda mi familia en los Estados Unidos. Ai, você não gostaria de ir para lá? Não, eu amo o Brasil. Então, eu não gosto que falem mal do Brasil. Eu acho o povo brasileiro, eu aqui jamais me senti estrangeiro. Jamais. E é engraçado, e todo gringo que vem para cá vai ter o mesmo desenvolvimento. Todo mundo vai falar o mesmo, porque o povo brasileiro é um povo extremamente acolhedor. ¿Entiendes? Caluroso, acolhedor. Yo no tengo o que falar. Con los mismos, no existe país perfecto. No existe. ¿Entiendes? Y algunos son más imperfectos que otros. Mas esa misma imperfección que nos caracteriza como latinos y como brasileros, al mismo tiempo nos da la posibilidad de ser caridosos, de estar prontos para ayudar, ¿entiendes? Aquí una persona cae en la rua, inmediatamente tiene 5 gente encima levantándola. Eso você no va a verlo en un país europeo, ni va a verlo en los Estados Unidos, ni va a verlo en otro lugar. Es aquí, en Latinoamérica, en Brasil. ¿Entiendes? Es ese jeito de las personas de estar
presente para qualquer coisa com os demais. Lá fora a pessoa cai e todo mundo se afasta achando que é alguma doença. Exatamente. Ou não toquem, chamem um rescue e não toquem. Não, aqui todo mundo está pronto para ajudar em qualquer condição. Então, eu sempre falo, olha, eu nasci em Cuba, mas meu coração é verde e amarelo, tá? Meu coração não é vermelho, é verde e amarelo. Então, eu amo o Brasil e espero viver a vida inteira aqui no Brasil, entende? É a realidade. Por que Brasil? Porque o Brasil é demais. É diferente. O povo brasileiro ele é muito acolhedor e ele é agregador, né? É agregador. Você vê que não é o fato de você trabalhar com medicina chinesa que eles vão te excluir, pelo contrário. Não. Vão te abraçar porque você pode trazer algum benefício, está junto, está ajudando. Então, eu nunca alguém me ficou, esse é cubano, esse é gringo, jamais. Pelo contrário, né? Fazer assim, chega aí, cubano. Pô, cubano, entende? Pô, cubano, pô, legal, cara, adoro Cuba, entende? Cubano, então, claro, não sou argentino, não sou cubano. Cortei essa parte. Não, mentira, estou brincando. Mas, meu, aqui, entende? O Banco Brasileiro Paulista, né? Paulista. O meu. Não, eu paulista. Paulista total. Também são os 25 anos aqui em São Paulo. Né? Dizem que com mais de 20 anos já você é cidadão paulistano, já. Então eu sou já paulistano. Sensacional. Então é isso aí. E quando você veio para cá, Ernesto, você teve que criar alguma estratégia, alguma coisa para conseguir sustentar, né? É isso. O que acontece? Sem dúvida, assim, quando eu fiquei no Brasil, já tinha algumas vantagens. Em que sentido? Vantagem já, como tinha estado anos anteriores aqui impartindo aula e editei o livro da aurícula, foi o primeiro livro que eu fiz aqui, as pessoas passaram a me conhecer rapidamente. Então, eu não me posso queixar assim de ter passado muita dificuldade. Sempre tive muita dificuldade no início, é normal, de dias atender 3 pacientes só, porque ninguém me conhecia. Eu também estava morando em Embu, das Artes, então ficava mais isolado. Então, sempre o início é muito mais difícil. E se você me diz, você teve que fazer propaganda em jornais, não sei o que, não sei quanto, nunca. Eu sempre tive, as pessoas vinham a mim por boca a boca. Agora, e isso é o que eu solto às pessoas. O boca a boca funciona quando? Quando funciona o boca a boca? O paciente vai, se atende com você fez 3 sessões em aquela moça, ela voltou para a China e falou não, ele com 3 sessões me aliviou a dor. É possível, entende? E te levou para lá. Foi boca a boca. Mas boca a boca funciona quando você faz as coisas bem feitas. Senão não funciona. É o resultado. É o resultado. Então, quando um paciente vem, tem resultado, sai feliz e não sei o quê, ele vai voltar cada que tenha qualquer outro problema e ele vai indicar você para 1000 pessoas. Então, quando um aluno faz uma aula com você e sente que aprendeu, que não foi enrolado, que saiu com uma técnica que ele está usando e que funciona, ele não precisa mais nada, ele vai falar de você onde quer que vai. Eu tenho algum exemplo aqui, o Guartão que está aqui, entendeu? Que faz mais de 20 anos que a gente se conhece. Então, o que vai fazer a diferença sempre para que você vá para frente, hoje, claro, hoje existe marketing digital, existe toda essa coisa, mas se você tem tudo isso e você não tem um trabalho sério que gere confiança nas pessoas a partir de um resultado bom e que as pessoas se sintam que estão ante uma coisa séria, não funciona. Você morre na esquina. Então, o que te vai consagrar dentro de uma área determinada é tu perseverança, tua disciplina e tua seriedade em aquilo que você está fazendo. Se você é medíocre, o carro não vai para frente. Tu acha que fazer este livro, quantas horas bunda na frente do computador,
eu fiquei para fazer esse livro? Muita, né? Muita. Este mesmo da aurícula, quantas horas bunda? Muitas horas. Muitas horas. E este ainda, eu comecei a escrever, lo escrevi em Cuba, que dava apagão, perdia todo o que tinha escrito no computador, eu xingava o governo, o Fidel, caramba, tinha que reescrever todo de novo. Então, até hoje as pessoas me dizem, ai, professor, não tem nenhum livro melhor que este da aurícula no mercado. Mas foram horas bundas trabalhando com todo o conhecimento acumulado, a experiência e traduzindo as coisas da professora Wang Jun e todas as aulas que eu aprendi com ela. Então, para que tenha uma coisa, um resultado, tem que existir um esforço. Se não há esforço, não há resultado. Os chineses falam mo chen chen, che chu mo chen chen, o sea, tem uma historinha que Li Pai fue uno de los mayores famosos poetas de la dinastía Han, creo que fue, o Sun, no me lembro qué dinastía fue. Y ahí cuenta la historia que cuando Li Pai era moleque, eran aquellos moleques zafados que no querían estudiar, no estaban ni ahí con nada. Y un día andando por un mato, llega a la vera de un riacho y ve una veliña con un lingote de ferro encima de una pedra, amolando un lingote de ferro. Y ahí él dice, la mamá, ni canso, maná. ¿Qué estás haciendo ahí, abuela, avó? ¿Qué estás haciendo ahí? Ahí le dice, no, estoy amolando este lingote de ferro para convertirlo en una agulla para tecer. Y él dice, mas ese lingote es grosso para convertirlo en una agulla. Dice, sí, yo hoy amolo, amanhã amolo, cada dia que vou amolando o lingote de ferro na pedra, vai ficando mais fino. Eu sei que um dia se vai convertir em uma agulha. Aquela frase da velha chocou ele. E a partir desse momento virou a cabeça dele, deixou de ser um latino, a ponto de convertir-se em el poeta mais importante da dinastia dele, o Li Pai. Y hasta hoy los chineses falan mo chen chen o chi yao kung fu shen. Siempre que tú te esfuerces con kung fu, con voluntad, buscando la perfección a profundidades, chi chu mo chen chen, vas a convertir la agulla o lingote de ferro en una agulla para coser. Entonces, a gente tem que convertir el lingote en una agulla para coser, para tecer roupa, o tempo todo, em cada coisa que fazemos. Cada coisa que fazemos tem que ter intenção e força de espírito para que você alcance a perfeição máxima daquilo. Se você faz isso, eu sempre falo que a vida é um espelho que reflete nossa imagem. A energia que você projeta na vida, a vida vai trazer de volta para você. Não existe coitadinho, não existe mala sorte, não existe a intenção e o esforço que você coloca nas coisas. Se não coloca, não vai rolar. Então, isso é o que faz a diferença. Entende? A intenção e a perseverança. E a perseverança. A seriedade, ir lá, estudar. Quantos casos clínicos eu tive que eu me sentava e dizia, meu, este caso está estranho, e ia e pegava meus livros, estudava esse caso e ficava esta tarde estudando o caso, porque era um caso diferente, ia pesquisar as melhores técnicas e estratégias de tratamento para esses casos, entende? Claro, eu tenho a sorte de, por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa, faço tudo em chinês, que me dá um acesso a uma informação enorme, mas eu ia detrás, quantas horas bunda eu estudei, dediquei a estudar chinês, entende? Então, o resultado não cai do céu, sempre vem a partir de muito esforço atrás que você levou para chegar lá, isso, entende? Que a gente voltou onde a gente começou. Onde a gente começou. Nós completamos o ciclo. Itatitu. É isso aí, entende? Voltamos ao tema sorte, não existe sorte. Não existe sorte, existe só bater duro na pedra. Olha, singular, sensacional. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu para estar te entrevistando, pelo carinho e, com certeza, pelas informações que você está trazendo aqui para o meu público, não só no podcast, como também no YouTube. Gente, ativa o sininho de notificação, dá o like e se inscreve no canal, hein? Tô de olho em vocês, hein? Brincando. Agora eu também fiquei de olho. Agora eu também. Vocês não
transformado igual a Thiago. A gente vai pegar você. Tá? Informações a respeito do livro do professor Ernesto, que eu recomendo de coração que vocês busquem, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem também fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, vocês têm os meus contatos, podem entrar em contato também com o professor Ernesto, que eu vou deixar aqui, ou então podem mandar para mim que eu transmito para ele. Isso, perfeito. Tá ok? No mais, Ernesto, eu que agradeço pela oportunidade aí, muito obrigado mesmo, um prazerzaço mesmo, a gente vai ter um papo aqui bem informal, bem relaxado aqui. Sensacional. Ótimo. Gente, um forte abraço e até a próxima. E agora você pode continuar dormindo aí. Agora eu volto e acordo.